Bom, então, como a gente já vinha conversando agora, a gente já viu toda a fundamentação, né, por trás desses elementos de segurança do sistema. A gente olhou para os algoritmos de criptografia, né, a gente entendeu como é que eles funcionam, a origem deles, e agora a gente começa a ver como é que esses mecanismos eles são implementados para que se possam ser utilizados em aplicações. Tá? Então, hoje a gente vai falar de PGP e e-mail. Tá? Por que de PGP e e-mail? A gente vai ver que uma coisa levou a outra. Afinal, o que é o PGP? PGP é o acrônimo de Pretty Good Privacy, né? Ou privacidade muito boa. O PGP, ele na verdade era uma ferramenta, ele era um programão, né, com um monte de coisa, que foi desenvolvido por um cara chamado Phil Zimmermann em 1991. Esse cara, ele é um criptólogo, né, bastante conhecido. E ele explodiu aí nos anos 90 quando desenvolveu essa ferramenta. Que o objetivo era implementar um mecanismo que pudesse dar confidencialidade e autenticação para comunicações ou para que as pessoas pudessem utilizar esses dois recursos, tá certo? Qual foi a grande sacada dele? Ele pegou todas as funcionalidades desejáveis num programa que permitisse a autenticação e confidencialidade, e aí a gente está falando de criptografia, e desenvolveu isso integrado, tanto ao sistema operacional da máquina quanto às ferramentas de e-mail. Tá? Então, isso em Prisca Zero, eu cheguei a usar o PGP lá no final dos anos 90, tá? E a sacada foi que para cada cada um desses módulos, né, ele utilizou algoritmos de criptografia associados. Então, por exemplo, ele está para a parte de, de assinatura, né, para a parte de autenticação, usava o RSSA do SS, né, e as chaves de Fihellman. Para criptografia, né, eu usava o 3DS, também associado com uma dessas ferramentas de autenticação, e também eu usava o hash, o SHA-1, em cima desses arquivos, mensagens, enfim, do texto a ser cifrado. Então, o que aconteceu? Esse cara acabou entregando na mão do usuário uma ferramenta extremamente poderosa. Tanto é que o governo americano ficou no encalço dele, tá? Ficou bem hashtag chateado, porque sempre houve uma política muito restritiva, né, para a exportação de ferramentas de segurança tecnológica, tá, lá nos Estados Unidos. E aí o governo não gostou muito e foi atrás do fio. Beleza? Quem já ouviu falar do PGP, ou já viu o PGP, quem usou PGP? Novidade. Para mim é novidade. Nunca tinha ouvido falar, muito menos mexer nele. O PGP não existe mais, né? Mas ele deixou um legado muito grande, né? Dizem que hoje ele ainda existe como uma ferramenta paga, corporativa, mas eu até dei uma procurada e não achei maiores detalhes. Sempre que você lê algum texto, né, o pessoal se refere ao PGP como foi uma ferramenta. Então, já deve estar sacramentado em algum lugar. Beleza.
ela era uma ferramenta proprietária, não era um negócio com código-fonte aberto, né? Como eu falei para vocês, ela foi descontinuada, só que como o PGP ele foi a referência para a utilização desses mecanismos de proteção, né, para a informação, ele acabou deixando um legado e surgiram projetos, principalmente em código, usando código livre, né, em software livre, implementando todas as funcionalidades que esse cara entregava. Tá? 2 projetos são o OpenPGP e o GNU-PG, né, que a gente chama de GPG, que é o GNU Privacy Guard. Tá? Na verdade, eles são projetos complementares, né, porque o OpenPGP é o miolo da coisa e o GNU-PG ele aplica esse miolo em ferramentas, são integráveis, né, a outras ferramentas que a gente usa no dia a dia. E a gente consegue, então, se utilizar desses recursos. Tá? Então, basicamente, o que o PGP ele entregava? Ele entregava um mecanismo de assinatura. Então, eu gerava uma chave para o usuário, tá? Que podia ser DSS ou RSA, com SHA, e essa chave era utilizada para fazer a assinatura de um para assinar uma determinada informação. Podia ser um arquivo, podia ser um bloco de texto claro, tá? Podia ser um e-mail. Independente de qualquer coisa, ele garantia que aquela informação tinha sido gerada pelo usuário. Eu tenho que lembrar vocês, tá, que aqui a gente está falando de ferramentas que implementam a arquitetura de chaves assimétricas. Né? Então, eu tenho uma chave que fecha, eu tenho uma chave privada e uma chave pública. Né? Se eu fechar com a pública, eu só abro com a privada, se eu fechar com a privada, eu só abro com a pública. Então, a partir do momento que eu gero um determinado arquivo, um texto, e assino aquilo ali, tá, com a minha chave pública, com a minha chave privada, quem tem a minha chave pública tem como verificar se aquele texto, aquele arquivo, realmente foi gerado por mim. Também ele tinha um mecanismo de encriptação da mensagem. E aí sim, eu podia usar a chave privada, chave simétrica ou chave assimétrica. Aí ele tinha embutido lá um mecanismo de cifragem, que eu pegava um determinado arquivo, ou pegava um determinado bloco de texto e mandava cifrar. E ele se utilizava do 3DS, Diffie-Hellman e RSA. Tá? O Triple 10, tá? Ele era utilizado, ele é utilizado para cifragem com chave simétrica. Então, nós usamos um cara que é derivado do PGP, né, que é o Cleópatra, que vocês andaram usando em algumas atividades anteriores. Então, a partir do momento que eu fui lá e encriptei um arquivo usando uma senha, né, ou seja, uma chave simétrica, porque a mesma senha que eu gero o arquivo, eu descriptografo esse arquivo, tá? Ela é utilizando o Triple 10. O Diffie-Hellman RSA é para utilização com chaves assimétricas. Tá? Ele tinha também um compactador implementado, tá? Então eu clicava com o botão direito, mandava encriptar e compactar. Tá? E ele tinha um negócio que permitia a compatibilidade com e-mail, tá? Que ele implementava um sistema de... como é que eu vou chamar isso? De página de código? Não, mas de representação, né, de arquivos binários usando um padrão chamado Radix 64.
Tá, mas afinal, por que esse negócio de compatibilidade de e-mail? Tá? E aí, isso aqui é um negócio muito que a gente precisa ter muito claro. A implementação dos serviços de correio eletrônico não previa inicialmente a transferência de arquivos binários, tá? Ou arquivos que utilizassem uma página de código diferente do ESC padrão. Tá? Então, isso quer dizer que, se hoje vocês conseguem anexar um arquivo .doc, .exe, .zip num e-mail, tá? Escrever com acentuação, sei lá, mandar um vídeo, é porque foram criadas uma série de gambiarras que permitiram que isso fosse, que essa informação ela trafegasse, entendeu? E quando eu falo gambiarra mesmo, né? Porque o e-mail em Priscas Eras sempre foi um problema em termos de codificação e em termos de envio de arquivos. Hoje a coisa já está um pouco mais avançada, né? Um pouco mais madura. Alguma vez vocês já abriram um e-mail, o código-fonte de um e-mail? Sério mesmo, vocês nunca abriram o código-fonte do e-mail? Nunca tive Vamos lá. necessidade. Nem curiosidade? Não. Sei lá. O que, Fernando? Repete a questão, por favor. Não estava prestando atenção, né? Ah, eu não entendi direito o contexto. Abri o código-fonte do e-mail por Fonte de um curiosidade. e-mail. Abrir o código de fonte de um e-mail, isso que você está falando, Fernando? O código-fonte de um e-mail, exatamente. Isso, o exibir original da mensagem, né? Daí a gente tem toda a parametrização ali de onde veio, né? Tem informações de MX, tem as informações de DNS externo, de validação, de SPF, DKIM, a chave DKIM do servidor de e-mail, né? Diz se ele tem demarking também, né? Então, se veio diretamente de um host web, se veio de uma ferramenta de terceiro, um Outlook, Thunderbird, enfim. E? Só falta dizer que nunca abriu. Depois de explicar tudo isso. Tem e-mails que tem o sign, se eu não me engano. E daí a gente consegue fazer a parte de criptografia de mensagem também. Que também a gente consegue fazer a parte de autenticidade de uma mensagem. Tá, Adriano, no fim, tu já abriu um código-fonte de e-mail? Sim. Só tô tentando entender aonde a gente quer chegar. Não, é que se você tivesse prestando atenção no que eu estava falando, você ia entender o que estava sendo dito. Tá? Exatamente, voltando ao ponto. Se a gente abrir o código-fonte de um e-mail, a gente vai ver que tem uma série de especificações, e muitas delas elas vieram muito depois do nascimento do serviço, para que se pudesse inserir dentro para que eu pudesse inserir dentro de uma correspondência eletrônica, dentro de um e-mail, arquivos binários e outros recursos, certo? Por quê? Porque a implementação do SMTP lá em Priscas Eras lá, ela não prevê isso, entendeu? Tem ali o mail from, né, to, e era isso, o receipt to, o subject e ponto,
Não tinha algumas outras informações, né, dentro do e-mail, mais sobre informações sobre os servidores envolvidos na troca das mensagens, e era isso. Tá? Não tinha muita informação. O que acontece? Como o e-mail virou uma ferramenta extremamente poderosa, né, para que a gente pudesse se comunicar, e com isso a gente precisou desenvolver recursos, né, que permitissem a troca de conteúdo um pouco mais complexo, eu precisei, então, estabelecer uma padronização para que todo mundo usasse a mesma coisa. Antigamente não se tinha isso, tá? O PGP, ele acabou sendo bem interessante. Por quê? Porque a partir do momento que eu tinha que enviar um arquivo por e-mail, tá? Ele transformava aquele arquivo binário num formato chamado de Radix 64. Tá? Então, um arquivo binário ele era representado com uma string de texto, que aí não apresentava nenhum problema, né, de acentuação, né, de utilização de páginas de código diferentes quando eu mandava esse e-mail de um servidor para outro. Tá? Bom, vamos lá. Antes da gente passar antes da gente avançar, eu queria que a gente desse uma olhada. Deixa eu descompartilhar aqui. Aí. Bom, vocês estão vendo a minha tela aí, tá? E essa ferramenta aqui é o Cleópatra. Uma das coisas que a gente viu, né, no Cleópatra, que ele implementa é a capacidade de eu gerar chaves, e aí eu tenho a minha chave pública e a minha chave privada, né, para fazer a autenticação de determinadas mensagens, né, determinado conteúdo. E eu também posso, utilizando uma dessas chaves, gerar um arquivo criptografado ou um arquivo assinado. Tá? Vocês já usaram esse cara e viram que ele é bastante simples. Né? Eu gero lá o meu par de chaves, né? Então, aqui para cada uma das minhas contas de e-mail, ele me gerou uma chave. Deixa eu excluir isso aqui. Tá? Então, por exemplo, eu quero pegar uma chave dessas aqui e eu vou criptografar, eu vou assinar. Deixa eu ver aqui. Pegar nos meus downloads aqui um arquivo qualquer. Tá? Então, vou pegar esse arquivo e ele vai me perguntar o que eu quero fazer. Tá? Eu quero assinar esse arquivo como, ou seja, eu vou botar eu vou me identificar com uma das chaves que eu tenho ali, no meu conjunto de chaves. Tá? Se eu quero criptografar, vou encriptar esse cara, beleza. Quando eu digo assim, encriptar para mim, é porque eu estou usando a minha chave privada para gerar esse arquivo cifrado.
E aqui tem encriptar para outros. Então, se eu quiser mandar esse arquivo, né, e que somente uma determinada pessoa consiga abrir, eu vou pegar a chave pública dessa pessoa e vou jogar aqui. Tá? O que vai acontecer? A partir do momento que eu utilizar a chave pública dessa pessoa aqui, esse arquivo só vai poder ser aberto com a chave privada dessa pessoa, tá? E com a minha chave pública. E isso garante que somente essas duas pessoas elas vão conseguir ter acesso a esses dados. Tá? Ou então eu posso simplesmente encriptar com uma senha. E aí aqui eu não vou usar a chave de Wilhelm e eu vou usar o 3DS. Tá? Então, se eu fizesse isso aqui, ó, eu só geraria um arquivo cifrado com o 3DS. Se eu tenho vários arquivos, eu posso mandar ele gerar todos os arquivos em separado. Né? Aqui, no caso, ele só de assinatura. Tá? Aí. E aí ele poderia me jogar tudo separado, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou só mandar ele encriptar esse cara aqui e assinar. Beleza. Então, todas as operações foram concluídas. Vocês só vão conseguir abrir esse arquivo se vocês tiverem a minha chave pública. Tá? Deixa eu pegar aqui o mesmo arquivo. Aqui. Esse é o meu arquivo que está cifrado. Né? Eu vou abrir esse cara. Tá? E ele pegou a minha chave. Assinatura criada, tanto a assinatura é válida e o certificado é definitivamente confiável. Então, beleza. Aí ele vai salvar. Vou querer. Ele vai pegar esse arquivo, né? Ele vai decifrar, e aí eu vou gerar uma saída. Como o arquivo já existe, eu vou mandar cancelar. Tá? No final das contas, eu acabei assinando com a outra chave aqui. Tá? Então, essa parte de assinatura, encriptação e compactação, o Cleópatra ele faz, né? Tanto no Windows como no Linux. A única coisa que a parte de e-mail, ela acabou sendo separada. Então, ou você utiliza um adicional, né, um plugin numa ferramenta como, por exemplo, o Thunderbird, né? Esse cara aqui, e aí, a hora que eu vou escrever uma determinada mensagem, eu vou utilizar, nesse caso aqui, eu tenho o Enigmail, né, que ele faz exatamente isso. Gerenciamento das chaves, eu vou pegar essa chave aqui, tá, que eu já inseri, tá, e vou enviar. Se eu quiser anexar a minha chave pública, eu posso anexar. Eu acho que não pode, não. Né, não, deu um guru aqui. Acho que foi aquela chave que eu. Deixa eu só ver essa minha chave. Não está me deixando gerar a chave pública? Deixa eu ver aqui. Não. Não tem certificação, é uma chavezinha.
Deu piripaque aqui. Nothing exported. Bom, enfim, tem alguma coisa que eu não configurei direito aqui. Tá? E isso aqui, ele é um plugin que vai para o Thunderbird. E aí, sim, eu começo a ter a compatibilidade com o sistema de e-mail. Já não uso mais o Radix 64. Mas beleza, então, a partir do momento que eu estou fazendo uma transferência segura, né, eu vou precisar usar alguma coisa, eu preciso colocar um arquivo que é um arquivo binário dentro do meu e-mail, e como é que eu vou fazer isso? Pum! Vocês já devem ter ouvido falar de uma coisa chamada MIME, tá? Que é o Multipurpose Internet Mail Extensions. Vocês já ouviram falar disso? Eu tenho lembrança de ter ouvido falar, mas não lembro tanto tão bem. Sim, eu tinha comentado sobre o Mine. Hã? É verdade, verdade. A hora que eu tava falando abobrinha, eu tava falando sobre o Mine também. Sim, uma parte dele. Tá? O que é para a gente saber o que é o Secure MIME, a gente precisa saber do que se trata o MIME. Tá? O MIME, o que ele é? Ele é uma extensão à estrutura da RFC 5322, tá? Que descrevia como é que era ou a implementação do serviço de SMTP. O que é SMTP? É o protocolo utilizado para encaminhamento e recebimento de e-mails. Send Mail Transfer Protocol. Qual é a porta que ele usa? A não segura é a 25 e as duas seguras é 587 e 465. Não, 587 não. Também utilizo como SMTP. Só que daí é com Não. nível. Não. Quem usa o 587 não é o SMTP. Já vamos ver ali na frente. O MIME ele permitiu, então, uma padronização que permitia o envio de arquivos e para impedir que houvesse uma conversão de página de código, né, dos sistemas operacionais dos servidores de e-mail que pudesse alterar o conteúdo da mensagem. E esse cara, ele implementou 5 cabeçalhos que são utilizados como identificadores, que é o MIME version, que tem a versão do MIME a ser utilizado, o tipo de conteúdo, content type, o tipo de codificação usada no conteúdo, que é o Content Transfer Encoding, e o Content ID e o Description, que são identificadores daquele conteúdo dentro daquele cabeçalho MIME. Tá? Beleza. O S-MIME ele foi uma evolução do MIME que permitiu, então, a implementação de recursos dedicados à segurança e criptografia, justamente para que se permitisse a assinatura de um e-mail e a encriptação de um determinado e-mail. Tá? Só que eu preciso necessariamente usar uma chave PKCS. O que é uma chave PKCS? Ela é uma chave com o certificado ele é uma chave e um certificado no mesmo arquivo, tá? Que são esses que a gente usa aí em token e outras coisas, tá? Então, se a gente abrir o código-fonte de uma determinada mensagem, aonde eu usei o S-MIME para assinar ou para encriptar a mensagem, a gente vai observar esses cabeçalhos, né, aqui. Se eu tiver a assinatura, eu vou ter lá content type, né, application / pkcs7 MIME, ou seja, isso aqui é uma implementação de aplicação, né, e é um MIME de assinatura.
Qual é o SMIME type, é o Signed Data, ou seja, são dados assinados. Tá? Aqui é o nome, porque esse arquivo, essa mensagem assinada, ela está encapsulada num arquivo, né? O Content Transfer Encoding, que é o Base 64, que foi uma evolução do Radix 64, né? E depois o Content Disposition. Ele vai estar disposto como um anexo e chamado de... o nome do arquivo é smime.p7m. Aqui do lado, a gente vai ver um arquivo que ele está cifrado. No SMIME type, eu tenho aqui dados envelopados, enveloped data. Tá? Então, um é para assinatura e o outro é para dizer que tem os dados cifrados. Beleza? Vamos dar uma olhada no código fonte de um negócio, de um e-mail. De verdade. Tá? Então, quando a gente abre o código fonte, isso aqui é que e-mail que é esse aqui? Acho que é dos feriados aí, que eles mandaram para todo mundo. Tá? Uma lista lá da Uber. Então, a gente vai ver uma série de informações de cabeçalho aqui, ó, enviado, né, para o josé.machado@ubra, eu tenho lá recebido por, e aí é o endereço IP, né, do servidor que recebeu, identificação, data, tá? Mais uma série de coisas. A gente vai ver mais à frente, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se esse cara está com SMIME aqui. Aqui a gente vê aqui, ó, MIME version 1.0, né? Reply to, from, date, message ID, porque toda mensagem ela recebe o identificador, né? Qual é o assunto, quais são os destinatários, qual é o tipo de conteúdo. Tá? Esse cara aqui, que tem como content type multipart, é porque ele tem um monte de coisa. Tá? Então, é um e-mail que ele tem texto, é um e-mail que ele tem arquivo pendurado, ele tem uma série de coisas. Aí, BCC, né, Blind Carbon Copy, foi para toda a Ubra. Quem foi que mandou, quem foi a pessoa que enviou originalmente essa mensagem, né? Resultados de autenticação, e isso aqui a gente vai ver daqui a pouco do que se trata, o DKIM. List ID, Google, content Type, Multipart Alternative, e aqui, ó, como eu mostrei para vocês ali, ó, Content Type, pelo menos nessa seção aqui. Tá? Esse item aqui é interessante, é o boundary, tá? O boundary, ele delimita, né? Ele usa essa string aqui para delimitar os pedaços desse cara que é multipart, tá certo? Então, se vocês estão vendo isso aqui, e aqui eu tenho um outro boundary aqui, ó, tá? E aqui, isso quer dizer que eu tenho uma mensagem dentro da outra, tá? Esse conteúdo aqui, ele está encapsulado dentro desse. E aí aqui tem os marcadores, né? Então, ó, 78D7, dentro desse boundary. Eu tenho aqui, ó, o texto, né, puro. Aí aparece o boundary. Ele delimita que isso aqui, ó, é texto puro, text plain, e foi codificado em UTF-8. Tá? Aqui, eu tenho aqui, ó, texto HTML. Também o char7 é o TF8. Então, aqui a gente vai ver, ó, todas as tags HTML. Então, esse outro pedaço quer dizer que eu tenho a minha mensagem em texto puro, mas eu tenho a minha mensagem em HTML. E aí eu tenho todo o código do HTML aqui. Pum. Beleza. Então, o boundary bateu aqui. Depois, a gente entende
com isso aqui que esse boundary do 78D7 aqui é o texto. E esse do 78D8 separa o texto, tá, do resto dos arquivos binários que estão anexados nesse e-mail. Tá? Então aqui, ó, content type é uma imagem PNG que tem como nome logo a Elbra. Tá? Esse cara aqui, ó, ele está codificado com base 64 e como vocês podem ver, ele é uma string de texto normal. Tá? Ele não tem nenhum caractere especial. Essa que é a grande sacada. Então eu posso transferir essa mensagem através de um servidor de SMTP, de boa, sem que ele me descaracterize, o que ele me altere a minha mensagem. Tá? Então, é assim que a gente acaba enxergando as coisas. Esse cara aqui, ele não usou S-MIME. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Não. Tá? Ele não usou o S-MIME. O S-MIME, ele é um mecanismo de segurança, né, e de assinatura e encriptação que ele é de usuário para usuário. Ele não tem nada a ver com a infraestrutura, tá bom? Diferente do DKIM, que é o Domain Keys Identifier de e-mail. Quer dizer, então, que eu tenho um sistema de identificação de e-mails onde eu vou usar chaves relacionadas aos domínios, tá? Aos domínios envolvidos. Como é que é a estrutura de um sistema de correio eletrônico? Tá? Como é que funciona? Então, eu tenho o camarada que está escrevendo o e-mail, ele vai usar o que a gente chama de MUA, que é o Message User Agent, tá? Que é o programa que o cara está usando para escrever o e-mail, certo? Por exemplo, o Mozilla Thunderbird, tá? É um exemplo de Message User Agent, ou então o Outlook da vida. Esse cara, ele vai se conectar ao Mail Submission Agent, o MSA, tá? Normalmente o Mail Submission Agent, ele é hoje em dia, né, ele é um sistema de anti-spam de origem, tá? Por isso que ele funciona na porta 587, seu Adriano, entendeu? Então, o Mail Submission Agent, ele não é o Mail Transfer Agent, tá? Porque o Mail Transfer Agent, que usa o SMTP puro, ele se conecta na porta 25 ou na porta 487, né? Com SSL, certo? Por que tinha muito spam? Porque muitos servidores de e-mail, eles estavam configurados erradamente, permitindo que qualquer conexão na porta 25 enviasse e-mail para qualquer lugar, tá? Sem um mecanismo de gerenciamento disso. O que aconteceu então? Começou a se usar o Mail Submission Agent, entendeu? Porque o MTA, ele só verificava se eu podia criar algumas regras, né? Mas eu só conseguia, eu só podia me conectar lá, de repente podia pedir usuário e senha, né? E mandava o e-mail. Né? Ou verificar se o e-mail que estava sendo utilizado como e-mail de origem era de um domínio que estava cadastrado. Tá? Então, a quantidade de recursos que eu tinha para filtrar o e-mail no MTA era muito pequeno. Então, o que aconteceu? Eu adicionei o Mail Submission Agent, que é o cara que pega o e-mail do MUA, né, do Mail User Agent, e ele sim bota no servidor de SMTP. Tá? É ele que faz a mágica acontecer. E aí sim, eu vou passar por N Mail Transfer Agents no meio do caminho, pode ser direto ou eu posso ter intermediários, até que eu vou chegar no servidor
aonde eu tenho o meu último MTA, né, o meu servidor local, e eu vou ter, então, o Mail Delivery Agent, tá? Porque o que acontece? Se a gente for ver, cada um desses caras, ele é um programa separado no servidor, tá? O Mail Delivery Agent, ele vai pegar aquela mensagem que está organizada, que está recebida, tá, para o meu usuário, e ele vai aceitar uma... Não é? Aliás, desculpa, aqui ele vai... o Mail Delivery Agent ele vai entregar para a Message Store, né? E o Mail User Agent do outro lado, ele vai buscar nessa Message Store aqui, que é a minha... algum lugar no disco que eu do meu servidor que eu armazeno as mensagens, tá? Então, a minha mensagem ela faz toda essa tramitação aqui, bem? Esse cara aqui, ó, o MSA, os MTAs e o MDA, a gente chama de MHS, ou seja, o Message Handling System, ou sistema de tratamento, né? Acho que handling é uma palavra bem ampla nesse sentido, mas é o sistema de tratamento das mensagens, tá? Então, tudo isso aqui, ó, já é fora de onde a mensagem trafega, certo? Beleza. A partir disso, tá, eu tenho que desenvolver um mecanismo, tá, que esses caras aqui, eles se identifiquem, tá, para garantir que a mensagem que saiu desse MTA, ela é uma mensagem, sim, né, relacionada ao domínio a qual ele faz parte, entendeu? E o outro MTA lá, né, ou o MDA, que está recebendo essa mensagem, ele tem que olhar para esse e-mail e ter um mecanismo que permita consultar, né, através de um sistema de chaves, se a mensagem que ele está recebendo ela é uma mensagem quente. Ela é uma mensagem enviada, por exemplo, pelo servidor de e-mail do Google, né, pelo Gmail. Então, ele cria um sistema de autenticação da mensagem. Tá? Então, toda mensagem que ela é enviada com o DKIM, o servidor de e-mail, né, que recebe essa mensagem, ela vai fazer uma consulta a essa chave, né, no servidor de DNS do domínio de origem, tá? E se essa chave ela for quente, eu entrego a mensagem. Se não, ele vai tratar essa mensagem como spam, ou então ele simplesmente vai descartar. Bem? Se a gente voltar para o código-fonte aqui, aí, agora sim, ó. Aqui. Tá? Resultados de autenticação. Aqui, ó. The King Pass Reader. Então, essa aqui, ó, esse aqui é o reader não é, é o cabeçalho de identificação não é da senha, da chave, né? Então, a gente vai ter um monte aqui. Esse cara aqui é uma chave RSA SHA-256, esse aqui é o ArcSeal, é o selo, tá? Tá a chave aqui, tá? A assinatura da mensagem, ela tá aqui, beleza? Resultados de autenticação. Então, ele vai dizer que está tudo ok aqui. Recebido, parararara, Google Transport Security, tá aqui as chaves, bababá, assinatura DKIM. Aqui, ó. Tá? E assinatura DKIM do Google. Beleza? Então, esses cabeçalhos aqui, eles mostram que essa mensagem
ela foi enviada usando o DKIM, ou seja, eu estou usando chaves que identificam essas mensagens, que atestam que essas mensagens elas saíram verdadeiramente de um servidor quente, né, de quem ele diz que está saindo, beleza? E aí, deixa eu ver onde é que tem. O problema é que esses negócios estão tudo meio perdidos aqui. Authentication Results. Ele tem os OKs, né? SMTP Source, Authentication. Ah, sim, desculpa. Aqui, os resultados da autenticação é que estão aqui no Authentication Results, tá? Que ele diz que passou, beleza? Então, SPF Pass. Então, aqui ele garantiu que essa mensagem, ela está assinada, as chaves que foram colocadas nessa mensagem, elas conferem com aquelas que estão disponibilizadas no servidor DNS. Então, essa mensagem é uma mensagem quente, bem? Se a gente pegar uma outra mensagem qualquer, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó, essa é uma mensagem interna, tá? Lá do nosso sistema. Então, como vocês podem ver, olha a quantidade de cabeçalhos, tá? E eu não tenho absolutamente nada que permita a verificação dessa mensagem, tá? Ou pelo menos, eu não tenho nenhuma chave de KIN, eu não tenho nada, tá? Então, essa é a diferença. Cadê a apresentação? Aqui, certo? Então, é assim que funciona esse camarada aqui. Então, a gente tem uma série de ferramentas que elas são bem interessantes, né? O Thunderbird com essa extensão, que é o Enigmail, que a gente tem uma série de recursos. Tem um camarada chamado FlowCrypt, tá? Que esse pode ser utilizado com o Google, tá? Com o Gmail. Vocês podem... vocês adicionam ele como um módulo, tá certo? E esse cara aqui, ele permite que vocês mandem mensagens que são assinadas, tá? E mensagens criptografadas usando o Gmail, tá? E o Cleópatra, ele pode ser integrado no Kmail, que aí isso aqui é para Linux, né? É o cliente de e-mail do KDE. Mas só para a gente dar uma olhada aqui. Beleza. Isso aqui é minha caixa de e-mail do Gmail lá da Umbra, tá? Então toda a nossa infraestrutura ela é do G Suite. Beleza? Aquele e-mail que a gente estava vendo era esse aqui, tá? Que é aliás, não é esse é um outro, mas é tipo isso. Se eu quiser olhar aqui para o código-fonte desse cara, eu vou mostrar o original. Tá? Então, aqui, ó, a assinatura do DKIM passou com o domínio Umbra, né? Google Apps SMTP. Aqui. E todos aqueles cabeçalhos a gente consegue enxergar aqui. Tá? Adriano, porta Oi. alternativa 587. Isso aqui você tirou o quê? Do Wikipedia, né? Eu peguei um conteúdo ali que eu estava olhando. Aham. Tá bem. Vou continuar te dizendo. 587
tecnicamente não é do SMTP, tá? Ele é do MSA. Porque o 587, isso aqui, o usuário se conecta com essa porta, mas os servidores, eles não se conversam por essa porta. Por isso que ele é a porta para submissão. O e-mail, ele entra no sistema de envio de e-mail pela porta 587, mas é num meio submission agent, ele não é no meio transfer agent, tá? Beleza. Bom, como é que funciona esse cara aqui? Tá? Ele instala como um módulo, tá? Que tem essa interfacezinha aqui de administração. Eu posso ir lá para inbox, eu posso fazer backup das minhas chaves, segurança, bababá, bababá. Vocês têm que fazer com que ele permita o acesso à caixa de e-mail lá, né? E aqui eu tenho as minhas configurações adicionais, onde eu posso pegar a minha chave pública, tá? E eu posso pegar a minha chave privada, posso salvar a minha chave privada num arquivo e posso também copiar ela para minha área de transferência. Bom, a chave pública é sempre aquela chave que a gente pode compartilhar com os nossos, com as outras pessoas. Tá? Eu tenho que... Tem alguém com um som aberto aí. Vocês estão ouvindo a interferência aí? Só eu. Eu acho que está todo mundo meio fechado, pelo jeito. Uma interferência maluca. Então, se eu copiar essa minha chave aqui, né, para a área de transferência, né, eu consigo... Tá? Eu posso pegar essa minha chave, disponibilizar, e vocês conseguem, então, me enviar um e-mail, certo? Então, como eu coloquei ali. E aí, na hora de enviar um e-mail, ele está integrado, essa ferramenta ela já está integrada à interface do Gmail. Então, eu vou vir aqui em Secure Compose, e ele vai, então, me permitir mandar essa mensagem. Tá? Posso botar aqui os meus destinatários. Tá? Não é um contato conhecido. O que acontece? Esse e-mail aqui, ó, ele não é um contato conhecido, não existe chave pública cadastrada para esse cara. Então, essa mensagem, eu vou mandar essa mensagem cifrada, né? Eu posso até criptografar ela, mas esse cara aqui, teoricamente, não vai conseguir abrir. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma senha, né, para esse meu e-mail. E aí, esse cara, esse destinatário, ele vai receber essa mensagem e ele vai conseguir, então, ir lá no site do FlowCrypt e vai conseguir enxergar essa mensagem de alguma maneira. Tá?
Aqui eu tenho as opções de usar o PGP Mine, que é um, não é é um recurso experimental, que ele não está integrado à ferramenta, né? Que ele já vem desabilitado por padrão. E aqui o que eu quero fazer? Se eu quero encriptar essa mensagem ou se eu quero só assinar, certo? A partir do momento que eu só assino a mensagem, ó, não é uma mensagem criptografada, mas é uma mensagem que ela vai ser enviada com uma assinatura minha. Então, já recebi o e-mail. Tá? Tá aqui, ó. Essa é a minha assinatura. Beleza? Então, o que acontece? A partir de agora, a gente então está usando toda aquela teoria que nós aprendemos, tá? Das chaves e dos algoritmos de cifragem, para aplicação prática, né? Para a utilização em serviços do nosso dia a dia. O e-mail é um deles. Tá? Nas próximas aulas aí a gente vai ter outros serviços. Pessoal, seguinte, ó, na semana que vem nós vamos ter feriadão, né? Nós não temos aula nem segunda nem terça. E na próxima aula, do dia 19, já é a nossa AP2. Tá? Então, tem uma aula semipresencial no meio do caminho. Tá? Se eu não me engano, a gente teve só duas aulas presenciais. São duas presenciais e duas semipresenciais para a AP2. Tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma revisada no conteúdo, olhem lá, todo o material que está disponibilizado, que vai ser o conteúdo da nossa próxima avaliação. Beleza? Só, Hum, essa semana vai ter uma atividade, como se fala? Não presencial. sim, sim, tem. Deixa eu abrir aqui, está no aula. Dia 10, tá? Dia 10, sábado, tem uma semipresencial. Vocês têm que estar ligados lá. O calendário está todo tá todo lá no aula. Estão vivos aí? Ah, beleza. Tá? Então, pessoal, qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem lá no nosso no nosso no nosso Telegram, entendeu? Vou disponibilizar. Só pra mim que ele caiu. Deu a lá, assim, no link. Caiu, acho. Deu BO, professor. Autoriza a entrada dele aí. Tá gravando, nem percebi.
Alô, estão me ouvindo? Sim. Desculpa que travou uma aba do meu navegador aqui, acabou dando guru, tá? Mas então, o que eu vou disponibilizar para vocês? Vou disponibilizar também a atividade relativa a essa aula, tá? Não vou disponibilizar hoje, vou disponibilizar tudo com prazo para a semana que vem, tá? Para vocês fazerem com tranquilidade aí no feriadão, tá certo? E aí, no nosso próximo encontro, a gente já vai ter já a nossa avaliação parcial 2, tá? Adriano, tá? A RFC 2476, ela fala da implementação do sistema de envio de mensagem, tá? Ali ela vai te dizer que o MSA, a porta 587, ela é exclusiva do MSA, tá? Ia implementar um servidor um MSA recebendo recebendo as mensagens pela porta 25, mas isso é uma prática não recomendada. A 25 ela deve ser deixada para o Mail Transfer Agent. Beleza? Então tá, povo. Então é isso aí por hoje. E bom descanso para vocês aí. E força na peruca. Até a semana que vem. Até a outra semana, né? Até amanhã, né, senhor? Para quem tem aula de rede sem fio, amanhã estamos juntos. Só confirmando daí, mas só vai postar atividade, mas não vai ser com prazo prolongado. Sim. Eu vou colocar todas as atividades em outro momento.